Bom, agora nós vamos visualizar como foi desenvolvido a tela Orçamento Empresarial Grid, ok? Bom, então aqui no pacote com.t2tirp.orçamento.cliente eu tenho aqui a classe Orçamento Empresarial Grid, tá? Aqui está, essa é a nossa tela, onde nós listamos aí todos os orçamentos cadastrados no sistema, ok? Então nós temos aqui um Insert Button, um Reload Button e uma barra de navegação, tá? Todos esses três botões aqui, eles estão vinculados aqui à minha grid que mostra aí os orçamentos cadastrados, ok? Bom, nessa grid nós temos aí alguns atributos do orçamento empresarial, tá? Primeiro aqui, nas propriedades dessa grid, vamos visualizar qual o VO que está relacionado a esta grid, tá? Então o VO que está relacionado a essa grid é o orçamento empresarial VO, lá do pacote com.t2tirp.orçamento.java, ok? Bom, nós temos aqui os atributos período, nome, descrição, data de início e número de períodos, ok? Todos esses atributos são atributos aí do VO, orçamento empresarial. Aliás, apenas o período aqui, né, que nós estamos informando aí o nome do período, tá? Que é buscado aqui da tabela orçamento período, ok? Nós podemos visualizar aqui que o atributo deste campo, desta coluna, né, é orçamento período ponto nome, ok? Então aqui nós visualizamos o nome do período, o nome do orçamento, a descrição do orçamento, a data de início e o número de períodos, ok? Aqui no código-fonte nós podemos visualizar aqui que nós no construtor, tá? Nós definimos aqui o controller da grid, tá? O controller da grid está aqui na classe Orçamento Empresarial Grid Controller. Então nós temos aqui no mesmo pacote com .t2tirp.orçamento cliente o controller Orçamento Empresarial Grid, ok? Então nós informamos aí como parâmetro desta classe o controller da grid, tá? Nós definimos aqui, criamos, né, um método getGrid1, tá? Que ele vai retornar um grid control, onde ele retorna aí o grid control 1, tá? Que é essa grid aqui onde ele lista os orçamentos. Nós podemos visualizar aqui que o nome desse objeto é grid control 1 e é um objeto do tipo grid control, ok? Bom, então nós temos aqui o controller dessa grid, né, onde nós temos aqui a definição do nome da ação que será executada lá no servidor, tá? No caso é orçamento empresarial grid action, ok? Tá? Essa classe orçamento empresarial grid controller, ela é instanciada através aqui da classe fachada do pacote com.t2tirp.padrão.cliente, tá? Então nós temos aqui o método get orçamento empresarial, tá? Onde nós instanciamos aí o controller do orçamento empresarial grid, ok? Bom, então aqui no construtor dessa classe eu vou instanciar aqui uma nova grid, ok? Que no caso aqui é a nossa tela, né, de orçamento empresarial. Eu instancio uma nova grid, defino aqui que a ação a ser executada lá no servidor é a ação orçamento empresarial grid action, ok? Então significa que aqui no pacote com.t2tirp.orçamento.servidor eu tenho aqui a classe orçamento empresarial grid action. Aqui está. Okay? Bom, aqui nós temos o método getRequestName, onde nós temos a definição aí do nome desta ação, ok? Orçamento empresarial
Grid Action. Então, continuando aqui na classe Controller, nós adicionamos aí a grid à tela MDI, ok? Temos aqui o método LoadData, tá? Nesse método LoadData, ele é executado toda vez que o usuário clica lá naquele botão para recarregar os dados, ok? Aliás, é esse botão aqui. E também é chamado automaticamente quando nós abrimos aí a tela Orçamento Empresarial. Então, primeiramente aqui eu defino qual que é a ação que será executada lá no servidor, tá? Que no caso será uma ação de load, ou seja, eu vou carregar os dados dos orçamentos, tá? Então eu defino aqui através do objeto OtherGridParams, tá? Eu incluo aqui um objeto que no caso é a ação, e a ação será uma ação de load, tá? Então eu chamo aqui o método getData da classe ClientUtils aí do OpenSwing, tá? Eu informo aí como parâmetro o nome da ação no servidor e instancio aí um novo gridParams, tá? E informo aí nesse gridParams o meu OtherGridParams, ok? Bom, aqui no lado do servidor, ao chamar esse método getData, ele vai executar aqui o método executeCommand, tá? Ao executar esse método executeCommand, eu vou buscar os parâmetros que foram enviados lá pelo cliente, eu vou buscar qual é a ação que eu quero executar no momento, né? Que eu tenho que executar nesse momento, tá? Então eu busco lá o objeto ação do meu OtherGridParams e vou identificar aqui qual ação eu devo executar. No caso lá foi uma ação de load, tá? Eu vou carregar os dados. Então eu vou chamar aqui o método load aqui da classe Orçamento Empresarial gridAction, tá? Então aqui eu tenho o método load, onde eu vou buscar alguns parâmetros, né? O parâmetro que foi enviado lá pelo lado do cliente, que no caso aí nós não informamos nenhum parâmetro aqui, tá? Aqui nós não precisamos definir nenhum parâmetro, pois ele vai buscar todos os orçamentos cadastrados no sistema, ok? Então eu monto aqui o meu base SQL, eu vou buscar todos os orçamentos empresariais cadastrados no sistema. Bom, definido este SQL para realizar a consulta, eu utilizo aqui o método getSessionFactory.OpenSession, né, para abrir uma sessão aí com o Hibernate, ok? E solicito aí que o Hibernate realize a consulta lá no banco de dados, ok? Ele vai retornar esses dados aí dos orçamentos empresariais, tá? Aqui para o lado do cliente, que será mostrado aí na tela para o usuário esses dados. Bom, nós temos aqui um outro método, beforeInsertGrid, tá? Quando que esse método vai ser executado? Então aqui na grid, orçamento empresarial, quando o usuário clicar aqui no botão de insert, ele automaticamente vai executar aqui este método, beforeInsertGrid, ok? Ao clicar nesse botão, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar aqui uma nova classe, um novo controller, que é o Orçamento Empresarial Detalhe Controller, ok? Nós iremos visualizar aí o código-fonte dessa classe no próximo vídeo, tá? E vou retornar aqui false para que não ocorra aqui nenhuma inserção na minha grid, ok? Ele vai apenas aí abrir a tela de orçamento detalhe, tá? Aqui como parâmetro desse controller eu vou indicar aqui a grid, né, que é a tela que que o usuário está acessando, e o primary key, né? No caso lá nós iremos verificar com mais detalhes esses parâmetros posteriormente. Nós temos aqui também o método doubleClick, ok? Esse método ele é chamado quando o usuário clica duas vezes aqui, né? Dá um duplo clique em um registro dessa grid ou tecla Enter, ok? Então, ao clicar duas vezes em algum registro da grid, ele vai chamar aqui o método doubleClick, tá? Ao chamar esse método, eu vou instanciar aqui um objeto da classe Orçamento Empresarial VO,
tá? E vou buscar esse dado, né, que é o orçamento que foi selecionado ali pelo usuário na grid. E vou instanciar aí também uma classe, um controller, né, que é o orçamento empresarial detalhe controller. Vou passar aí como parâmetro a grid e o ID do orçamento empresarial, ok? Bom, aqui no lado servidor, na classe orçamento empresarial grid action, nos métodos insert, update, delete, nós não retornamos nenhum valor, né? Retornamos nulo, pois na grid nós não iremos inserir, nem alterar e nem deletar registros, ok? Então, dessa forma, nós visualizamos aí o código-fonte da tela Orçamento Empresarial Grid.